Mais uma vez aqui, é um prazer, irmão Rafael, estar junto com o irmão para comentar mais um pouco da palavra do nosso Pai, né? Acho que a última vez que nós estivemos juntos fazendo um vídeo foi, está no meio do ano passado, mais ou menos. E é um prazer estar aqui novamente com o irmão para a gente divulgar um pouco da palavra, né, através desse vídeo. Eu quero saudar o irmão com a paz do nosso Pai, do nosso Messias. É isso aí, Paulo. Meu irmão Paulo, uma boa tarde aos irmãos que estão acompanhando nós através do canal aí, esse vídeo. E hoje nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre o tema mais, vamos dizer assim, polêmico do momento. Os falsos profetas da Bíblia, ou melhor, o Deus de Israel e o nosso Pai, né? Porque pelo que a gente vai lendo as Escrituras, você vai observando que existe o Deus de Israel, um Deus de guerra, e o nosso Pai, o Pai do nosso Salvador, que é um Pai de amor. De amor, de paz, né? de luzes, né? E a gente analisando essa escritura, a gente vê que há uma grande diferença nisso daí. E o nosso próprio Messias mesmo, ele revela isso. Lá em João que o Pai, né, dos judeus, nós vamos chegar lá na frente nesse tema aí, seria o próprio anjo caído, o próprio demônio, o próprio Satanás, né? Então há uma diferença entre o Deus de Israel para o nosso Pai, o Pai do Messias, né? Que é o Criador dos céus e da terra, acredito eu. O verdadeiro Pai, né? O verdadeiro Pai. Porque, vamos começar a falar então, irmão Paulo. Lembra quando aquele Deus, o Deus de Israel, ele conversa com Abraão, né? Fazendo-lhe promessa? Ele fez uma promessa, né? O Deus de Israel para Abraão, em Gênesis no capítulo 12, se eu não me engano. E deixa eu pegar aqui a passagem aqui. Gênesis capítulo 12, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas veja bem, esse Deus de Israel, esse que conversa com Abraão, se a gente analisar direitinho, o Messias diz claramente que não é para amaldiçoar ninguém, não é para pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então, é uma grande diferença que existe o Deus de Israel, um Deus de guerra, e o nosso Pai, o Pai do nosso Messias, o Salvador, nosso irmão, né? Até porque o nosso Salvador, ele revela em João, se eu não me engano ali lá para o capítulo 5, que fala que ninguém jamais viu, né, o rosto dele, nem ouviu a voz dele, do Pai, né? Do verdadeiro, do Pai do Messias. Então dá para ver a diferença já aí, porque aí fala que esse Deus falou com Abraão. Conversou, né? Ué. Esse Deus aqui, o Deus de Israel, ele conversou com Abraão. Abraão ouviu a voz dele. Então. Ele ouviu uma voz conversando com ele, prometendo o que para ele? Uma terra, herança. Agora coisas você vê, boas. O nosso Salvador em nenhum momento ele fala assim que vamos supor que prometeu uma terra para nós. Ele diz, a promessa é que aqueles que crêem nele e se limpar verdadeiramente, na verdade, vai ter um lugar de morar junto com ele lá em cima no reino do céu. Tanto é que ele menciona, né? Não acumulei esse tesouro na terra. Riquezas, né? Acumula lá em cima, lá ninguém rouba. Verdade. Então, a gente vai passando, vendo esse mesmo Deus, o Deus de Israel, conversando com Abraão. Ele diz bem claro aqui
no capítulo 13, eu quero até ler aqui, que essa aqui é muito importante. Muitas pessoas não entenderam ainda, né? Mas a gente tenta mostrar, tenta desenhar, né? As pessoas ver se despertam, né? Que diz assim, ó: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está. Olhe para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que você vê, eu darei a ti e a sua descendência para sempre. Entendeu? Então dá pra gente ver, né? Porque quem é aquele que estava oferecendo riqueza, oferecendo terra para o nosso Salvador no deserto? O dono desse mundo. O diabo, né? O próprio dono desse mundo. Ele falou que ali levou o Messias lá no monte, né? Olhou assim para a terra, viu aquela beleza, né? De verde, aquele reino. Falou: ó, tudo isso aqui eu te dou, se prostrados e me adorares, porque foi dado a mim e eu dou a quem eu quero. Então deixou bem claro que foi dado para ele. Foi dado para ele. O diabo. Passado para o diabo. Por isso que os apóstolos então comentou, ó, o mundo é do maligno. O mundo é do maligno, jaz do maligno, né? O mundo jaz do maligno. E o próprio Salvador também falou: eu vou porque já se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Quem que é o príncipe desse mundo? Então a gente vê, né, todos que estão acompanhando a gente nesse bate-papo, a diferença. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não a permanece. qual a gente serve, a qual é o Criador de todas as coisas, para o Deus de Israel. Deus de Israel. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Então, porque vamos reforçar, porque esse Deus conversa com Abraão várias vezes, né? Várias vezes. E as passagens mencionadas aí no decorrer do vídeo, onde fala assim, ó: nosso pai nunca foi visto por ninguém, mas o filho primogênito o revelou a Isso, nós. revelou, fez conhecer. Então, nós conhecemos o pai através do Messias. Porque o Messias veio aqui e falou assim, ó: quem me vê a mim vê o pai, porque eu faço as mesmas coisas que ele me ensinou. E as obras que eu faço, não faço dele mesmo, mas o Pai nele. Justamente. Né? Ele dá uma lição ali de clareza pra gente. Ele fala assim, ó: ninguém nunca viu o Pai, em João 5,37. Nem jamais viram a sua Engraçado, face. irmão Rafael, que desde a época que eu estava no sistema religioso, que eu estava lá preso naquele aprisco, né? Que agradeço muito ao Pai, do Messias, que veio, né, o entendimento através do seu Espírito, né? Porque o próprio Messias diz que a gente não vai ser ensinado por ninguém, que o Espírito do nosso Pai, Ele que vai nos ensinar todas as coisas. A gente não necessita de aprender com homem nenhum. Ele capacita, né? né? Ele vai nos capacitar. E desde quando eu estava no sistema religioso, eu achava estranho, né? O Deus do Antigo Testamento para Do o novo. Messias, do novo. Do novo. Né? Era muito estranho, porque lá era olho por olho. No Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. E aqui o Salvador fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, que a gente tem que fazer o bem. Se você pegar e analisar bem, lá quem está no sistema religioso, lá dentro eles mesmos já vê, tem uma diferença. Tem uma diferença. Entre esses dois aí, entre o Deus, né, de Israel lá, para o Messias Salvador. É, porque o Messias, É diferente. se você observar bem, ele diz claramente: não faça como os antigos. Eu, porém, vos digo, não faça isso, vocês aprenderam errado. Ainda ele fala que ele e o Pai não muda. Então. Ele e o Pai é um só. Então, Né? Que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas se você pegar lá é uma coisa, aqui é outra. Como é que pode? então peraí, então. Tem coisa errada. Como o nosso Pai não muda, né? Então, peraí. Conforme a Bíblia relata para nós, né, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Isso. Pegou as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Né? Que ali não tem nenhum mandamento de morte. Os 10 mandamentos, não tem. Pelo Você contrário. não vê lá falar Pelo assim. contrário, fala para não matar. Então. Não matar. Então, se o nosso Pai não muda, né? Então, quem que mudou então os mandamentos do nosso Pai? Porque Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ele recebeu os 10 mandamentos. Só que depois
que aconteceu? Ele pega, fica 40 dias, 40 noites no monte, desce lá embaixo. Arão e os pessoal lá fez um bezerro de ouro, né? E querendo voltar para o Egito, seguir um outro líder, porque Moisés era o líder naquela época. Então, quando Moisés desce, ele fica nervoso. Você vê que ele fica nervosinho, ele pega as tábuas e quebra. Ele quebra as tábuas porque o povo não estava seguindo mais o Moisés. O povo estava seguindo outras pessoas. Então ele quebra os mandamentos e fala assim, ó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que eles morram. Aí ali, diz que cada um pegou a espada, a sua faca que estava na cintura e matou seu irmão, matou seu próximo. 3.000 homens morreram naquela noite. Então, 3.000 homens. 3.000. Mas não... Atrás, nosso pai disse no mandamento, não matarás. Né? Ali na frente, já o Deus de Israel vamos matar. Moisés já manda matar. Então, isso prova que ele não serviu o pai. Moisés não obedeceu, então. Não obedeceu o pai. Porque o nosso pai pegou, deu os 10 mandamentos. Ele obedeceu o Deus dele. Ele recebeu na mão os 10 mandamentos. E, vamos supor, ele leu bem claro, ó. Não matarás. Aí ele pega e fala assim, ó. O Deus de Israel manda matar 3.000 pessoas. Né? Êxodo 32, então, se não me engano, é isso? Onde aconteceu esse fato aí? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Né? Ou seja, arrancaram todos os ouros para poder fabricar o ídolo de ouro. O ídolo de ouro, o bezerro. Né? Mas lógico, Moisés não aceita, né? Moisés não aceitou isso. Ele não aceitou. Aí as pessoas do sistema religioso, eles falam, não, mas Moisés, ele foi fiel a Deus de Israel. Por que ele foi fiel? Porque o povo estava fazendo um ídolo, uma escultura, uma imagem e escultura, o mandamento fala que não é para fazer. Então eles falam que o Moisés defendeu. Mas espera aí, tudo bem. Então se Moisés defendeu, então por que lá no livro de Números capítulo 21, o próprio Moisés diz que o Deus dele, o Deus de Israel, manda fazer uma serpente de bronze, uma escultura de uma cobra, porque a cobra representa quem? Não é o diabo? Serpente, né? Mas tá. Então por que esse Deus aí manda fazer a escultura de um demônio, uma serpente de bronze? Peraí, então, que bagunça que é essa? Né? Mas o que eu venho notado também, Paulo, é as dificuldades das pessoas entenderem, que é tipo assim, eles falam assim, mas Moisés tirou o povo do Egito com mão forte. Aí eles justificam o quê? Que Moisés ali era o profeta de Deus, o Deus de Israel. E o faraó era o diabo. Só que eles não perceberam que quando o diabo e seus anjos foi lançado para a terra aqui, como menciona Apocalipse, capítulo 12, diz que não foi só o diabo, o dragão, que foi lançado para cá. A terça parte, né? Foi mais 1/3, né, os moradores lá do Reino do Céu, mais o falso profeta e a besta. Então, enquanto eles não entenderem que desde o princípio estão na terra os anjos caídos, que são o primeiro que se rebelou, o diabo chamado Moisés. A serpente antiga, ele. Apocalipse 12 menciona isso claramente. E no Evangelho de João 5, o Messias fala claramente também. Chama ele de acusador. Então ali, a história verídica, o que é? O faraó na época era a besta do Apocalipse. E o Moisés, o dragão, o diabo pegou o corpo de Moisés.
Mas eles não sabem essa diferença, eles acham que é só o diabo. Então eles ficam confundidos. Até hoje, eles falam que não segue, né? O sistema religioso até hoje segue as leis de Moisés. Até hoje. Até hoje eles seguem. Né? Eles pregam sobre Moisés, eles idolatram Moisés, eles, né, pregam sobre a lei. Quer dizer, então até hoje eles seguem os preceitos de Moisés. E o nosso Salvador, o que ele falou? Né? Quando pegaram aquela mulher que levaram diante do Salvador, para usar ela, né? Ela foi pega em ato adultério. O que eles chegaram no Messias? O que eles falaram pro Messias? Que eles estavam obedecendo a lei de Moisés. Moisés. Ó, na lei de Moisés manda que ela tem que ser apedrejada. Mas o nosso Salvador, como ele é diferente, ele não é o Um Deus de Israel. Israel, o que ele manda? Ele Dá o mostrou, perdão. Ele mostrou perdão, o amor. Ah, tira aí. Se alguém de vocês está acusando não tem pecado, então que faça o homicídio dela agora aí, atira a primeira pedra nela. Porque ele estava acusando. Acusando. Porque Agora- quem que vem para acusar? Não é o diabo? Já. Então. Então preste atenção, vocês que assistem o vídeo nesse momento, façam tipo assim, uma pesquisa, Uma avaliação, né? né? Uma avaliação sobre o Deus lá de Israel para o Messias do Novo Testamento. Né? Porque o nosso pai não muda, né? Muda. Se Você for vai o perceber que vai ter coisa errada. Se for o mesmo Deus, ia seguir a mesma linhagem. Opa, nós não muda, ela manda matar aqui, opa, agora não. Então, e outra diferença também, já que você mencionou isso aí, porque no Antigo Testamento, a maioria, as passagens fala assim que os judeus, que são os descendentes de Abraão, eles é um povo escolhido, né? É um povo escolhido. Mas espera aí, se os judeus fossem de fato um povo escolhido pelo nosso Pai, que quem escolheu eles foi o Deus desse mundo, o Deus de Israel, o Deus de guerra, o diabo. Vou falar o português, claro, né? E... Até porque eles levam o nome de Israel até hoje, que é o nome do anjo caído, do diabo, Israel. Né? Então é o povo escolhido por ele, não pelo nosso pai. Pelo Deus de Israel. Israel. Nosso pai não faz essa excepção, vou escolher fulano, escolher uma nação. Se fosse assim, ele cai em contradição com o que está escrito aqui na Bíblia, porque fala que, né, o pai não faz excepção de pessoas. Não faz excepção. Entendeu? E outra, se fosse, vamos dizer, se aquele povo judeu, complementando, fosse o povo escolhido, peraí, tem alguma coisa errada. Porque esse povo aí, ó, que as pessoas aí chamam de santo, né? Porque de santo eles não tem nada, eles são tudo assassino. Por quê? O apóstolo Paulo, o Messias, todos os nossos profetas passados, nossos irmãos, falaram que eles mataram todos os profetas, matou o Messias e são inimigos de todo mundo. Eles são inimigos de todo mundo. Não foi eu que falei, está escrito. Até porque eles se acham melhor que todos, na verdade, né? Eles são povo, eles não gostam nem de se misturar. Eles se acham os melhores, né? Nós somos o povo escolhido, a nação santa, assim que eles falam. Diferente. Não, é complicado, é muito complicado mesmo. Então Então, esse- que nem, tinha fugido da minha mente, o que eu ia falar? Quando os judeus falam que é o povo escolhido, mas peraí, eles não acreditam no Messias. Se eles fossem de fato escolhidos pelo nosso Pai, como eles afirmam aí, ó, peraí, tem alguma coisa errada. O Messias falou totalmente ao contrário. O Messias falou totalmente ao contrário. Ele falou assim, ó, o Messias chegava lá, falava a verdade para eles falava assim, ó, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos, porém, que Deus falou com Moisés. Mas a você, ninguém sabe de onde veio. Então, esse Deus aí, esse povo judeu, eles acreditam no Messias? Eles acreditam no Messias? Então, como que eles são um povo do nosso Pai, sendo que nem no Messias eles acreditaram? Dá para ver realmente que é dois deuses. O Deus de Israel e o nosso Pai. O verdadeiro. É que essa história, né, o sistema religioso, né, ou seja, o próprio diabo, ele já confundiu a mente do povo, já desde lá do princípio, né? E hoje, se não for pela revelação do Pai, né, a revelação do Espírito dele na nossa vida, Entendimento. fica difícil as pessoas saberem, né? Até porque hoje em dia as pessoas nem querem dar ouvido. Eles preferem ficar com os ensinamentos lá
daqueles homens lá de engravatados, né, sentados nos púlpitos, do que parar para ouvir, né, uma mensagem diferente. E o próprio, se eles dizem que ele segue, né, o Messias, ele segue o Deus de Israel, eles acreditam em Paulo, mas Paulo fala que a gente tem que examinar tudo. E tem o que é bom. Você tem que buscar a verdade constantemente todos os dias, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Acho que é Paulo mesmo que fala isso, para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Então as pessoas estão cegas, nem sequer param para dar ouvido, só sabe acusar a gente, sabe acusar, né? Fala que a gente é louco, mas o Messias disse que nem os loucos errarão o caminho. Olha só que maravilha, nem os loucos errarão o caminho. Paulo também fala que vamos supor, a sabedoria do mundo, a sabedoria do nosso Pai é loucura para o mundo, porque eles não entendem, eles não compreendem as coisas espirituais, porque eles são carnais, entendeu? E você lendo aqui em João capítulo 8, né, não vou ler muito inteiro para tomar muito tempo, mas a gente descobre aqui que em João capítulo 8, você pode ler inteiro depois, o próprio Salvador afirmando que o Deus de Israel, que o pai de Israel, o Deus que ele servia, era o próprio diabo. Porque ele mesmo diz que a própria boca dele, o Deus de vocês é o diabo. Vocês ficam aí honrando ele, é homicida desde o princípio. Então, mas nesse texto aí, que você colocou muito bem, os judeus falavam, né, ó, nosso pai é Abraão. Olha só. Em outras passagens, eles falavam assim, ó, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Né? Se for ligar uns dois ali, não deve ser o mesmo, não? Tá tomando corpo? O Messias fala, ó, o pai de vocês é o próprio diabo. Porque ele é assassino desde lá do princípio. E você quem que vem matando as pessoas e dando lei desde o princípio, não é Moisés? E você fala isso para os religiosos que estão dentro do aprisco lá da religião, eles nunca leram esse versículo. Olha que eu já conversei com várias pessoas que estão lá dentro, né, presos no sistema religioso, eles nunca leram esse versículo. Mas não está escrito isso na Bíblia, que o Deus de Israel é o diabo? Mas você nunca leu. É 8h44 de João. Vamos dar uma lidinha para dar uma recapitulada? Eu vou pegar já bem rápido assim. 8h32 a partir fala assim, ó. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, os judeus falando, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe então o mestre, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na sua casa, o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Messias afirmando, ó, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Pai Abraão. Pai Abraão. Olha, pai das religiões. Pai das religiões. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Olha aí. O mestre disse, se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurai matar a mim, homem que vos tem dito a verdade, que do pai tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não falou Abraão a verdade. Nunca falou a verdade. Nunca falou a verdade, Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, o Messias, se o pai fosse o vosso pai, né? Se o Criador fosse o vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim do Pai, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Uma pergunta que o Messias fez para eles. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós, judeus, tendes o Pai. Vós, judeus, tendes para o pai o diabo. Olha lá, chamou o pai deles de diabo. Mas Abraão não era o pai deles lá que eles falou? Olha lá. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aproveitando, Olha Paulo, aqui o 44, afirmando que o Deus deles, ou seja, o pai deles é o diabo. é o próprio diabo. Então não é o mesmo. Então deixa claro que esse versículo que o Deus de Israel não é o nosso pai. E sim, o próprio diabo. O diabo. Tem como falar que não é aqui ou não? Não Não tem. Não tem. Se a pessoa ler e entender o contexto, a pessoa não vai errar. Justamente. E interessante, Paulo, eu quero ler também o livro de Atos, capítulo 7, falando de paz aí. Porque Estevão, depois que fez aquele discurso, falou desde Abraão perante os líderes Ele religiosos. contando da a época. história já desde. Aí fala que o Altíssimo não habita em templos, feito por mãos de homens, né? No versículo 51, ele pega e fala assim, ó: homens duros e incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Aí eu pergunto, quem que eram os pais dos judeus? Abraão, Moisés, Jacó, esses patriarcas aí. Então quando ele diz assim, ó, vocês resistam ao Espírito Santo, assim como o pai de vocês fizeram. E ele diz assim, ó: e qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Mataram aqueles que falaram, anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos? Vocês aí, ó, judeus, que receberam a lei, os 10 mandamentos, por intermédio de anjos, mas não obedeceram. Então, quando Estevão fala assim, ó, vocês são semelhantes aos vossos pais, Abraão. E aí ele afirma, porque o pai de vocês mataram os verdadeiros profetas. E é homicida desde o princípio. Então Abraão matou os profetas que o nosso pai enviou na terra. Não todos, mas eles, a descendência de Abraão, matou todos os enviados do nosso pai. E isso vai acontecer até o final. Até porque hoje a gente vai começar, né? Já estamos sendo perseguidos. Quando você fala a verdade, que a verdade sempre dói, né? Sempre dói a verdade. E o nosso Salvador já tinha nos alertado, se você ler as escrituras, que nos últimos dias a gente vai ser perseguido, odiado de todos por causa, né, do nome verdadeiro do Messias. Que sabemos que o Messias não é o mesmo Jesus Cristo. Né? O Jesus Cristo da religião é um, o Messias é outro. Né? Então a humanidade está sendo enganada desde o princípio. Desde o princípio. Então, agora é hora da verdade. Né? Por isso que o Messias diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Porque quando o Messias disse, ó, vocês vão ter aflições na terra, vocês vão ser perseguidos, né? Hoje eu não vejo as pessoas das religiões sendo perseguidas. Muito pelo contrário, eles fizeram uma troca de identidade desde o princípio. Assim como eles confundiu o templo de pedra é da religião, e o templo do nosso Pai somos nós, as pessoas. Então eles trocou, eles mudou. Por quê? Porque quando os nossos antepassados, os apóstolos, o Messias, os profetas, e hoje nós, fala a mesma língua que eles, a gente vai e fala o evangelho, a verdade, por amor a eles, eles acham que nós é que estamos perseguindo eles. Aí eles vão e falam, não, eles são do diabo. Nós fizeram com o Messias. Você tem demônio, os judeus falaram para o Salvador, você tem demônio. Ainda o nosso Salvador falou, se chamaram eu de demônio, o mestre, vão tomar vocês. Ele que é o cabeça nosso. Ele que é o cabeça. Chamaram o nosso Messias, né? Endemoniado, que era Beelzebu. Imagine vocês, ele falou ainda, imagine vocês. Né? Até porque
fico pensando nessas pessoas, né? Eles mesmo falam, né, que o tempo, que o corpo, nosso corpo é templo do Espírito. Realmente, nosso corpo é o templo do Espírito do nosso Pai. Nós somos a casa dele e morada dele, né? O Pai, o Messias, ele não habita em templo de parede, ou seja, né, nesses templos aí que fala que é igreja. Né? É templo, não é igreja. Né? É templo, não é igreja. Porque você vê que igreja? A palavra igreja é uma palavra grega, né? Eclésia, né? Eclésia. Saídos para fora, é isso? Chamados para fora. Chamados para fora, né? Então, e nós somos, como nós somos a casa do nosso Pai, por isso que o Messias disse, a minha casa chamará casa de oração para todos os povos. Olha só a diferença. A minha casa quem que é? Nós, ele habita aqui, ó, eu sou a casa. E nós somos casa de oração, oração significa falar. Né? Quando você toma você vai na farmácia que um médico, um farmacêutico te receita um comprimido para você tomar, o que está escrito? É via oral. Oração significa falar, ó. A minha casa chamará casa de oração para todos os povos. Então nós que somos a casa do Pai, ele habita em nós temos que falar. E nós vemos na religião que o povo vai para ouvir. Peraí, mas eles não é a casa do Pai? Nós não somos a casa do Pai? O Pai falou que a gente tem que ir falar. Então trocaram. Trocaram. O ide pelo vinde. Pelo vinde. Na verdade, vocês vão na igreja para adorar, o povo que vai nos templos aí, evangélico, católico e outros aí, eles falam que vão para adorar, né? Para ouvir a palavra. Peraí, mas o Pai disse que nós somos casa dele, morada dele, que nós temos que falar, orar. Coisa errada, né? Tem diferença, olha só a diferença aí do Verdade. Pai, do Messias, por Deus deles lá, por Deus que adora. Então, é falta de conhecer, discernimento. Conhecer, né? É porque é assim da mesma forma, se tudo que você lê na Bíblia você falar que é do nosso Pai, você não tem um discernimento, né? É a mesma coisa. Então, eu quero aproveitar também da continuidade nesse contexto que nós estávamos falando de os vossos pais, os pais dos judeus lá, o Deus de Israel. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o Messias diz outro exemplo. Veja bem. 23, 29. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam e enfeitam o sepulcro dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se estivéssemos no templo, vividos no templo dos nossos pais, veja bem, se tivéssemos vividos no tempo de nossos pais, nós nunca teríamos parte com eles nos derramamento do sangue dos profetas. Aí o Messias afirma, ó, assim, vocês mesmos testificam que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Que prova mais que isso? Então, ou seja, o Messias, ele não falou aqui que eram eles, mas os próprios judeus que afirmaram que eles, se tivessem vivido naqueles tempos lá, de que os pais deles mataram os verdadeiros profetas, como Abraão, Jacó, Moisés, esse pessoal aí, ó, ele diz claramente, ó, se nós tivéssemos vivido, nós não teríamos parte no sangue que eles derramou. Então, quer dizer, eles confessaram com a boca deles que foram os pais deles que mataram todos os enviados do nosso Pai, os profetas. Ainda que ele fala, Mateus 22, um pouco antes, né? O próprio Messias faz uma pergunta e fala ainda: sou eu o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ora, o nosso pai não é o pai dos mortos, mas dos vivos. Ele chamou Abraão, Isaac e Jacó de morto. Ele faz uma pergunta aqui, ó. Pode confirmar, ó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Olha o ponto de interrogação. Ele está fazendo uma pergunta. Uma pergunta. Ele diz assim, ó. Vamos explicar direitinho pro pessoal que está assistindo, mas depois não falar que nós estamos mudando. Porque a gente fala uma coisa, eles têm mania de entender errado e falam outra coisa. A gente está mudando. Então, o Messias fala claramente, ó, por acaso, o nosso pai, ele está falando que o nosso pai disse aquilo, por acaso eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Uma pergunta.
Tem um ponto de interrogação. Né? Qual que é? O Mateus capítulo 22, 32. 22, 32. É bom ler o trecho que você vai entender melhor, né? Você está pegando o versículo, mas se você ler inteiro, você vai entender. Com uma pergunta ali. Com uma pergunta. Ele mesmo, a pergunta afirmando, eu não sou, né? Sou eu? Porventura, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó? Nosso pai, ele não é o Deus dos vivos, ou dos mortos, mas dos vivos. Então chamou Abraão, Isaac e Jacó de morto. Na cara dura. Cara dura. Então quer dizer que o espírito deles já era. Já era. Não tem jeito mais. Aí continua, Mateus. Você está no 23 aí. Bom, hein? Muito bom falado. Então, voltando agora desde o princípio, a qual nós estamos falando de Abraão. Então, quando aquele Deus de Israel fala para Abraão, olhe para o norte, para o sul, eu te darei a ti e a sua descendência. Peraí, quem são os descendentes de Abraão? É os judeus. Está bem claro nas escrituras. O próprio Deus de Israel, o Deus de guerra, o diabo, deu a terra, prometeu para Abraão e os descendentes dele. Mas o sistema religioso fala que eles também são descendentes de Abraão também. Eles são descendentes. Eu sou descendente de Abraão. Então. É, Não, eu também sou não. tem parte nessa. O sistema religioso fala que é o pai Abraão deles, ó, o pai Abraão. Eu sei que vai parecer loucura, muitas pessoas assistindo esse vídeo, Paulo, mas é que a gente, né, um pouquinho que nós conhecemos das escrituras, nós não conhecemos muito, mas um pouquinho que nós conhecemos, né, nós tenta mostrar para as pessoas para retribuir a elas o que nós aprendemos, né? Nós conseguimos entender a verdade que o Messias falou e repassar para os irmãos. É um alerta, né, irmão Rafael? Porque ninguém tem que seguir nós, seguir eu, seguir você. Quem vai nos ensinar é o Espírito do nosso Pai. Mas igual você falou, o que a gente aprende, a gente tenta passar para ver se o povo acorde, busque saber a verdade. Vai em busca, não fica só naquilo que aprendeu. Você tem que saber, buscar a verdade todos os dias. Porque se você fica só naquilo, fica uma coisa rotineira. Eu fiquei 20 anos dentro do sistema religioso. 20 anos. Sabe o que é 20 anos? Aprendendo a mesma coisa. Né? Então, e quando eu comecei a despertar, ou seja, nem eu acho que o Espírito do nosso Pai, né? Então ali você vai vendo aquelas coisas repetitivas e nada acontecendo, aquela mesma coisa. Vai falar, poxa, mas tem coisa errada. Né? Tem coisa errada aqui, igual eu já te falei, que mesmo quando eu estava lá, eu via que o Deus do Novo Testamento, do Antigo Testamento era um, o Salvador ensinava diferente, eu fiquei meio assim, deu esse impacto em mim. Né? Então você que está aí no sistema religioso, às vezes já percebeu isso, vai em busca, pesquise, encontre a verdade, porque tem muita coisa errada O mesmo. Messias ele ensinou a buscar a verdade. Buscar a verdade. Quem não busca não vai encontrar. Não vai encontrar. Não é de você ficar ali naquela mesmice ali, vai desce daí pra frente, Tipo, pra pior. vamos esperar cair do céu. Mas busque. A palavra está aí, na mão de todo mundo aí. Né? Então, é isso daí. Então, Paulo, continuando nesse Deus aí de Abraão, você vai ver que depois de Abraão vem Isaac, Jacó, a mesma linhagem. Eles são os descendentes de Abraão. E você vê que depois a terra prometida, que esse Deus prometeu, quem entra lá é Caleb e Josué. Só que, se você analisar bem o livro de Josué, essas pessoas lêem na íntegra, inteiro o livro de Josué, vai ver o que Josué fez. O Deus dele, o Deus de Israel, mandou ele fazer. Olha, quando ele entrou, né, vou fazer um resumo. Ele entra naquela cidade lá, das primeiras cidades da Terra Prometida, e lá ele encontra uma prostituta chamada Raabe. Aliás, Josué envia 2 espião, né? 2 espião. Ó, eles vão lá ver como é que tá lá, que nós vamos invadir essa cidade. Veja bem, então esse Deus promete uma terra, ele chega lá, tinha dono. Aí o que ele faz, Josué? Não, vou mandar 2 espião, eles vão lá ver como é que tá, para ver quantos moradores ali que moram ali, para nós pegar o exército nosso do Deus de Israel, invadir e pegar, tomar posse da terra. Roubar. É como se fosse assim, rapaz, eu tenho uma casa, por exemplo. Aí chega uma pessoa aqui,
me expulsa daqui, ou me homicida e toma posse da minha casa. Foi mais ou menos por aí que eles fizeram. Foi. Assim, né? Ou você tem um sítio, por exemplo, um fazendeiro rico, mais poderoso que você, vai lá, manda você sair do Chega sítio, com um monte de segurança com armas. expulsa você de lá, mata você e... É assim que eles faziam? Fazer assim. Se as pessoas lerem o livro de Josué, elas vão entender, porque lá está relatando, não é eu que estou falando, eu estou falando porque eu li. Olha só. Então, quando eles entravam lá, Paulo, eles faziam o seguinte: eles enviou os 2 espião e encontrou essa prostituta lá. Só que o rei daquela terra lá, ele percebeu que infiltrou 2 pessoas que não é de lá. E ele faz o que? Ó, vão averiguar aí. Parece que entrou 2 pessoas aí diferentes. 2 estranhos aí. 2 estranhos. É porque aquele povo eles já ouviam falar que o Deus de Israel, onde eles chegavam, eles acabavam com tudo mesmo. Era assassino. Porque o Deus deles é um Deus de guerra. Eles detonavam tudo e pegavam tudo para eles. Ué, o Deus deles prometeu para eles, né? Fazer o quê? Eles cumpriram. Então eles pegam e... Quando eles entram na casa da Raabe, a Raabe pega e fala assim: não, eu sei que vocês servem o Deus de Israel, mas por favor, poupa a minha vida. Aí os espião que o rei da terra ali mandou lá foram atrás deles. E a Raabe fez o quê? Protegeu os espiões. Escondeu eles. Quando escondeu eles, ali eles teve um elo ali, a prostituta e os 2 espiões de Josué, né? Aí aqueles 2 enviados do rei daquela terra, ele pega e não encontrou nada e foi embora. Ela tem uma conversa lá, uma chavecada neles lá, né? Falou: não, aqui não tem ninguém não, ninguém entrou aqui, eles foram embora. Só que depois, quando os espiões saem, eles prometem para ela que eles iam invadir a terra, mas eles iam poupar a vida dela e dos pais dela. Quer dizer, eles iam destruir a cidade inteira, incendiar, botar fogo na cidade inteira, matar todo mundo. Mas ela que ajudou, vamos supor, nessa... Porque isso daí é uma quadrilha. Não, veja bem. Se chegar uma pessoa na tua casa lá, com um monte de pessoa, um exército, eles têm mais força, né, mais recursos que você. Chegar lá e falar assim: ó, ou você sai daí ou nós põe fogo, nós te mata aí mesmo. Entendeu? Você vai fazer o que? Você vai correr. Ué. Se você tiver só que ela não deu nem brecha nesse correr, você foi matando todo mundo. Você matando. Se você bater de frente, você vai morrer, você sabe? Eu vou ler um trechinho de Josué, e diz assim, ó, no capítulo 6. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, eles queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro que deram para o tesouro da casa do Senhor. Ou seja, eles entravam, pegavam as riquezas para eles, de valor pegavam para eles. Mas o resto do pessoal, da população, eles exterminavam todo mundo. Não tinha misericórdia nem de criança, nem de gente de idade, idoso, nem de ninguém. Nem de homem, nem de mulher. Eles eram tipo aquilo, olho por olho, dente por dente. É assim que o Deus de Israel, o diabo, ensinou os filhos dele a ser sanguinário. Você vê que o nosso pai, quando ele falou para não matar, e lá em Apocalipse fala que os homicidas não herdarão o reino do céu. Nem os assassinos. Nem os assassinos. Homicidas, assassinos, né? O mesmo, né? Eles não vão entrar no reino do céu. Então eles vão ter o acerto de conta deles também. Eles vão estar fora já. Tá fora. O Messias já julgou. Então, ainda fala lá, acho que é em Mateus 7, fala, né? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. É isso? É. Então, Paulo, como nós estávamos falando anteriormente, os falsos profetas da Bíblia, né? Vamos entrar numa parte aí de Elias, um outro falso profeta. Esse aí, né? Porque se você ver o decorrer da história dele, o que ele fazia? Vou dar um resuminho. Quando ele pega, as pessoas estavam procurando ele, né, o Elias. E as pessoas, o pessoal lá mandou um exército, um capitão e mais um exército de 50, o senhor de 50 lá, né, o general e os 50 soldados. E ele chegava perto de Elias a pegar ele, o que ele fazia? Olha, se eu sou homem de Deus, que fogo caia do céu e consuma todos, mate todo mundo. Isso se repetiu, Paulo, por 3 vezes. 3 vezes. Ou seja,
Foi mais de 150 pessoas que Elias mandou matar em nome do Deus de Israel. Hoje, o que as religiões fazem? Se eu sou homem de Deus... Joga uma praga naquilo ali. Não é assim? Por aí. Mas esse mesmo Elias disse que ele foi pro céu, né? Então, outra farsa. Mas que céu que é esse? Porque o nosso Salvador disse lá em João também, né? João. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Exceto o Filho. Só ele. E aí? E que céu que seria esse, então? Não, então eu pergunto. Falso profeta. Então eu pergunto. Ó, vocês querem seguir Elias? Dá para acreditar em Elias que diz que subiu aos céus na carruagem de fogo? Ou vocês vão crer no nosso Salvador, o nosso mestre, que diz que ninguém subiu? Eu pergunto, quem está mentindo? Elias ou o nosso Messias, o Salvador? Lucas também fala, uma certa passagem lá, acho que é Lucas 11, eu não me lembro agora, que os discípulos quis imitar Elias e o Messias repreendeu eles na hora. Certa feita eles estavam com os discípulos lá, o Messias estava com os discípulos e tinha um povo lá, né, da Samaria, né? Eles iam atravessar, né? Isso. Passar por Samaria para chegar em Olha Israel. só o que o Messias diz, que os discípulos dizem para o Messias: quer que a gente faz igual a Elias, que pede a Deus que desce fogo do céu e consuma a todos? O que o Messias disse? Olha, vocês não são do mesmo espírito de Elias. Vocês não sabem de que espírito Vocês não vocês sabem são? que espírito vocês são. O Filho do Homem veio para salvar as almas, não para matá-las. Olha aí. Olha a diferença. Isso aqui é uma prova mais diferente dessa aí. Olha a diferença do Messias para Elias. Elias destruiu. O Messias veio para salvar. Se fosse o mesmo Deus de Israel e o nosso pai, o pai do Messias, nosso irmão, ele ia fazer o quê? Cai fogo do céu e mata. Mata. Mas eu fico com o Salvador. É que a questão, Paulo, é tipo assim, o que aconteceu? Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele muda tudo. Ele muda os mandamentos. Só que nesse mudar os mandamentos, ele cria mais de 600 mandamentos. E muitos mandamentos de morte. Vou dar um exemplo. No mandamento que nosso pai entregou, está escrito lá: o sábado é o meu descanso. Não é assim? O sábado é o dia do meu descanso. É consagrado. Ninguém trabalha. E o que Moisés fez? Ó, o que ele fazia? Ele pegou, bom, eu vou fazer o seguinte, Moisés pensando com ele. Já que o sábado é consagrado, mas o sábado verdadeiro para o nosso pai é a cada 7.000 anos. Vai se completar agora. Vai se completar agora. O milênio do Apocalipse vai ser o sábado verdadeiro, né? Não aquele de Moisés. Onde que os fiéis vão reinar com o Messias, né? É. Então, Paulo, o que Moisés faz? Ele pega e faz assim, ó. Aquele que trabalhar em dia de sábado, mata. Deve morrer. Ó, pera aí. Quem que veio aí para matar, roubar e destruir, igual estão falando aí, nas religiões? Eles não vêm falar para nós que é o diabo? É o diabo. Não, então, peraí. Quem que está mudando as coisas? Nosso pai fala que é para guardar um sábado, apenas isso. Mas o sábado a cada 7.000 anos. E Moisés... É o verdadeiro sábado, né? É. E Moisés, o que ele fala? Bom, não obedeceu o sábado, trabalhou, fez qualquer coisa no sábado? Mata ele. Mata. É réu de morte. Gostava de matar, né? Moisés gostava de matar. Ele gosta de acusar as pessoas. Só isso que ele sabe fazer. Matar, roubar, invadir cidade. Né? É o Deus da guerra. O Deus de Israel. O Deus de Israel, a qual o sistema não apresentou a vocês. Né? Mas hoje muitas pessoas já sabem isso. Muitas pessoas sabem. Só que muitas pessoas que estão infiltradas também no meio, né, ficam tipo assim: bom, eu saio do sistema religioso, não estou debaixo do templo de pedra, não dou o dízimo, não sigo o pastor na terra, mas fica defendendo os falsos profetas. Ou seja, saiu debaixo de um templo, mas ainda está debaixo da lei do diabo. Da lei deles.
Porque Paulo diz claramente, ó, vou dar um exemplo. Em Hebreus capítulo 9, ele diz, ó, na velha aliança, na antiga aliança, existia cultos terrestres e um santuário terrestre, né, a qual está escrito em Reis que era para o Deus das trevas. E em Gálatas 3:10 fala assim, ó, aquele que não obedecer toda a lei, todos os mandamentos da lei de Moisés, está debaixo de maldição. Entendeu? Vamos supor. Então, se Paulo menciona que naquela época da lei de Moisés, na época da lei do diabo, eles praticavam e existia um templo terrestre, peraí, e por que o povo hoje está no templo terrestre? Eles estão debaixo da lei, então? Então eles estão debaixo de maldição? Provavelmente. Seguindo a lei. Porque o Messias, os apóstolos, diz bem claro: vocês, nós é que somos a casa do nosso Pai. Ele fala em Hebreus também que, né, que temos um altar no céu, que não tem direito de participar do altar os que servem ao tabernáculo aqui na terra. Ou seja, aqueles que servem o tabernáculo não tem direito do altar lá em cima. Eu queria aproveitar, Paulo, porque, que nem eu estava falando, eu vejo muitas pessoas que saíram do sistema e ficam aí, ó, ensinando milhares e milhares de pessoas a adorar os anjos caídos, os falsos profetas. Então eu pergunto para vocês, meus irmãos, se vocês estiverem me assistindo, já que vocês não defendem mais o templo de pedra, o santuário terrestre, por que vocês ficam defendendo Moisés, aquela cobra? Porque foi ele que criou a primeira religião do mundo e o primeiro santuário terrestre. Porque foi ele que construiu o tabernáculo, não foi lá? Aquele tabernáculo, a qual o Estevão, Amós, eles afirmam, eles carregavam o tabernáculo de Moloque. E aí? Ou seja, vocês que estão aí achando que saiu no sistema religioso, vocês entrou num pior ainda. Pior. Né? Às vezes fica aí, as pessoas ficam aí até cantando salmos. Então, eu, quando eu ouvi, Paulo, não acreditei. Eu achei um absurdo. E outra. Batiza nas águas ainda. Batiza nas águas. Mas o que é água? Batizar na água, você acha que a pessoa vai ser purificada? Porque será que o verdadeiro batismo é batizado no Pai, no Messias. É um entendimento, uma palavra. A água é a palavra, né? Não uma água física. E o Messias iria nos batizar com o Espírito dele. Com o Espírito. E o Espírito dele vem na nossa mente, na nossa sabedoria. Né? Isso é ser batizado no Messias. Não batizado em água. João Batista fazia aquele ato. Ainda explicou, faça aqui, ó. Aqui é um exemplo falando para vocês, ó. Mas o que vinha após mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Não é mais com a água física. Não é que essa aqui que eu estou fazendo. Gente, presta atenção, tá tão claro isso. Muito claro. Ó, isso aqui que eu estou fazendo é um exemplo aqui para vocês, ó. Mas o que vai vir após mim, que é muito mais poderoso que eu, né? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele que vai batizar com o Espírito Santo. Então nenhum outro homem pode batizar, gente. Ele que vai nos batizar. O Messias. E esse batismo é o Espírito da nossa vida, de sabedoria. Ele vai nos limpar. Justamente, por isso que ele falou, vou para o Pai, para os apóstolos, mas não deixarei órfão, enviarei o Espírito de verdade, o Espírito que o mundo aí não conhece. Né? Mas vós conhecereis, porque ele habita em vós e está em vós. Né? E vocês não vão necessitar que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito vai ensinar todas as coisas. Eles vão fazer vocês lembrar, né? Fazer vocês lembrar. Agora, você acha que aquela água lá que você desce ali, você vai lembrar de alguma coisa? Gente, acordem. Fica cansativo, né, irmão Paulo? A gente tá falando, a gente tá repetindo, a gente falar sempre as mesmas coisas, mas por amor a muitos de pessoas, de irmãos que estão nos assistindo, que ficam nos acusando, né? Para pensar, para refletir. Pense direitinho, porque a Bíblia, ela existe dois deuses: o Deus de Israel e o nosso Pai.
que não é Deus também, ele é um Deus. pai. É um pai. E o Salvador alerta sobre isso, né? Não chameis ninguém de pai, porque pai só tem um, ele fala, está lá no céu. E não chameis, né? Não quereis ser chamados mestre, porque mestre Líder, só tem um. Não chama ninguém de líder. Não chama ninguém de líder, pastor, padre, papa, ninguém. Porque nós aqui na Terra somos todos iguais. Se você tem um superior acima de você, né? Se você tem um superior acima de você, você está quebrando a palavra do Messias, que falou para não, que aqui nós somos tudo igual. Porque só tem um Como intercessor, Só tem um. Como é que você vai se reverenciar um homem? um pecador. Um pecador igual você? Não tem jeito, não existe isso. Nós aqui somos tudo igual. Não existe pastor, não existe esses líderes religiosos aí, é comedor de feijão igual nós. O Messias ele menciona, né, irmão Paulo? O pastor. Ele não menciona o pastor dos pastores, não. Ele fala que ele é o pastor. Então, voltando ao que você comentou lá atrás, igreja, eclésia do grego, chamados para fora. Lembra, o Messias fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, sairá e entrará por mim. Então, no Evangelho de João 10, ele diz bem claro, olha, quando o pastor, chega no curral das ovelhas, chega, em outras traduções, chega no aprisco das ovelhas, que são os templos religiosos, quando o pastor verdadeiro, único, chega, ele chama as ovelhas para fora. E as ovelhas conhecem a voz. E as ovelhas ouvem a voz dele porque conhecem a voz do pastor. Ela não conhece a voz dos estranhos. E quando, então, chamados para fora, eclésias, quando o Messias fala, ele entra no aprisco e arranca, chama suas ovelhas para fora do sistema. E depois que ele faz toda ela sair, ele caminha na frente delas e elas seguem a quem? A ele. E aquele que não é pastor, ele é o quê? Mercenário. Ladrão e salteador. Esses aí que ficam falando que é pastor, mas não pode. Fala que é pastor, aí não é eles pastor. falam assim, as minhas ovelhas. Oxe, ele morreu por alguém, será? Será que ele deu a vida? Ele deu a vida por alguém? Será que ele tem coragem de dar a vida por alguém? Como que ele pode falar minhas ovelhas, minha igreja? Eu até hoje... nunca Acorde, vi gente, morrer. presta atenção, que o Messias falou que ele era o único pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Lembrando que quando o Messias compra, né, a passagem, compra os enviados que iam vir aqui ensinar, né? O que aconteceu? Ele comprou com o quê? Não foi com sangue? Foi comprado com alto preço, Paulo fala. Vocês foram comprados com alto preço. E as pessoas não dão valor, porque o Messias já morreu. Mataram ele, deu a vida. Eu sou pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quando ele dá a vida, ele sai lá do reino do nosso Pai, vem nessa terra miserável do diabo e dá a vida como? Vindo na terra do diabo, desafiando, ensinando a verdade. Ou não, eu vou lá, por amor, vou dar a minha vida, porque eles vão me matar, porque eu vou falar a verdade. É difícil. Você vê que o sistema religioso, eles E ele falam, segue os pastores. segue os pastores, eles falam, mas você pega Efésios lá 4:11, que ele deu um para pastor, outro para doutor, outro para mestre. Mas se vocês pesquisarem, for a fundo, e você ver no original, a escritura sagrada original, deixa claro lá, viu? Lá deixa bem claro que é assim, ó. Ele mesmo deu um para profetas, né? Olha lá, profetas, deu um para profetas, um para pastor e mestre, que é o nosso mestre, outros para apóstolos e outros para discípulos. Porque a ordem que ele deu para os apóstolos é fazer o quê? Por quê? Pregar e fazer Discípulo. discípulo. Não é fazer pastor. Não é fazer pastor. Ó, gente, presta atenção, no original lá, das escrituras sagradas, ele deu uns para profetas, passou já a época dos profetas. Aí deu um para pastor e mestre, que foi o nosso Messias. O único pastor. Aí ele deu uns para apóstolos e uns para discípulos.
Esse é o original, esse é o certo. Né? Agora eles fazem essa confusão, não, que é pastor, é evangelista, é doutor, não sei o que, eu não sei. Dá para entender. Mas nós pode também mencionar também, né, já que a maioria não acredita, né? Acredita. Peraí. Se nessa Bíblia adulterada aí, essa passagem adulterada que está falando que ele constituiu uns para mestres, peraí. É uma coisa errada. Porque o Messias falou aí no capítulo Mateus 23, e não é para chamar ninguém de mestre, só existe um. Um só é o mestre. Então, peraí, o que está errado? É o Messias que mentiu ou essa passagem que foi manipulada? É isso que vocês têm que pensar, meus irmãos. Verdade. Por isso que eu falo, analisem, busquem a verdade, não fique só naquilo que vocês aprenderam. Né? Busque. E você buscando, né? Ainda lá em Tiago, se eu não me engano, se você necessita de sabedoria, peça ao Pai, que a todos dá liberalmente, ou seja, de graça. De graça. Mateus 10:8, né? Vão, não peguem ouro nem prata. Vocês receberam de mim os ensinamentos de graça, E de graça deem vai também dar. de graça. Se você necessita de sabedoria, você vai pedir a Ele que Ele dá. De graça. De graça Ele dá. Né? Você não necessita. Você quer falar com o Pai, lá em Mateus 6, fala bem claro. Entra no teu aposento, né? Fecha a porta. E ali você vai falar secretamente com o Pai. E Ele que te vê em oculto, Ele te recompensará. Ah, como você pode, Rafael, pedir para que alguma pessoa intercede por você? Como é que você vai lá? Ah, vou na igreja, meu pastor vai orar por mim. Mas o Messias ensinou isso? A religião. A religião ensinou isso? Ensinou. Que você tem que ir lá procurar o pastor interceder por você. Mentira isso daí, viu? O Messias diz que você entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que vem oculto te recompensará. Até mesmo antes de você pedir, Ele já sabe o que é bom para você. Já sabe o que você vai precisar para você sobreviver. Né? O básico, né? O básico. Ele sabe o que você precisa. Porque não disse para nós viver numa vida de luxuosa nessa Não. terra. Ele disse que nós ia passar por aflições, que era para ter bom ânimo. Até porque esse mundo aqui jaz no maligno, né? Quem quiser as coisas boas desse mundo, gozar das coisas boas, vai ficar aí. Fica com o maligno, né? Paulo diz, tendo que comer, o que vestir, né? Lugar para você ficar, esteja com isso satisfeito. Para ficar satisfeito. Satisfeito, né? Acho que você tem na sua casa para morar, né? Um cantinho, que um dia a gente vai deixar tudo isso aqui mesmo, a gente vai deixar tudo isso aqui. É do diabo, né? A terra. Diabo, isso aqui é emprestado. Tá emprestado. Emprestado. Mas se você tendo isso, e o que comer, o que se vestir, e poder dividir com o que tem necessidade, esteja com isso satisfeito. Porque Paulo já falou lá, né, o que furtava não furta mais. Antes trabalhe para que você tenha com que dividir com aquele que tem necessidade. Isso é amar o próximo. Isso não precisa roubar. Isso é o ensinamento do nosso Messias. Amais uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou. Que amais uns aos outros como a vós mesmos. Não é isso? Grande mandamento. Então, Paulo, confirmando que existe os falsos profetas na atualidade, hoje todo mundo vê, mas que na época de Israel houve falsos profetas, segundo Pedro capítulo 2. Assim como também houve falsos profetas no meio do povo de Israel, Olha lá. haverá também entre vós doutores e mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem até mesmo o nosso Salvador, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Então os falsos profetas que ele falou que houve lá atrás, naquela época de Israel, ele diz que houve falsos profetas. Profetas no meio Mas que haveria no futuro, hoje, dos dias de hoje. né? Dos falsos profetas, cada um com a sua portinha, com a sua igreja de pedra. Todos falsos profetas. Então quando ele fala assim, ó, eles vão chegar a um ponto de negar o próprio Salvador que deu a vida com você. Olha, e isso se cumpre, porque eu tenho conversado com alguns irmãos, com o pessoal aí,
Você mostra que o Messias chamava Emanuel. Você fala, olha, o Messias, conforme está nas Escrituras, Isaías 7,14, era para ser chamado Emanuel. Aí Mateus 1,23 cumpre, né? Olha, então... Emanuel, depois logo em seguida ele já coloca Jesus. Olha a farsa. Aí eu perguntei, olha, veja bem, aonde nos profetas, no Velho Testamento, tem alguma passagem falando que ele ia se chamar Jesus Cristo? Tem gente que nem sabia disso. Eu cheguei a ouvir, assim, mas no Antigo Testamento não tem falando de Jesus Cristo? Não tem. Não, eu cheguei a ouvir isso. Essas são aquelas milhares e milhares de pessoas que ouvem um pastor aí, um líder religioso, a pessoa sabe falar assim, ó, amém, glória a Deus. Mas conhecer as Escrituras um pouquinho da Bíblia, não entende nada. O pastor fala qualquer coisinha lá, amém, pastor. Amém. Glória a Deus, pastor. Rapaz, busca a verdade. Eu fico com dó. Busca a verdade. Mas ao mesmo tempo você fica pensando, poxa, meu, será que eles não têm a capacidade de pegar um pouquinho e tentar ler as coisas, procurar entender as coisas, se está coerente com o que eles estão ensinando nesse sistema religioso, se está certo ou não? Porque nós temos aqui, ó, a Bíblia foi manipulada, ela foi criada pela Igreja Católica? Foi. Mas o Messias dá vários exemplos que o verdadeiro ensino, ele nunca ia sair daqui. Mas se vocês, hoje, eles estão tão acostumados só a ouvir que eles não o pessoal que está dentro do sistema religioso, eles têm até medo, né? Eles têm medo de pesquisar, estão acostumados daquilo ali, né? Tem medo de falar assim, ó, mas não é assim que está escrito, pastor. Não é assim. Eles têm medo de falar que estão blasfemando contra o ungido do Senhor, né? Então, por isso vão pagar o preço, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É assim como o Messias falou? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, de acordo. É aquela coisa, Paulo, que nem, vamos se dizer, esse nome Jesus Cristo, né, que já é um nome mais manipulado, porque no original, né, que é o latim, é Jesus Christ. Esse nome, nós temos que vir aqui, repetir, falar, mesmo que os irmãos estão falando, para ver se as pessoas absorvem, para ver se eles entendem. Porque esse nome, Jesus Cristo, ele só aparece na história do mundo depois do ano 320, aproximadamente essa época. Então, peraí, se só aparece nessa época, os apóstolos, os profetas chamavam, vamos dar um exemplo, os apóstolos chamavam o Messias de quê? De Jesus Cristo? Ou de Emanuel, que está aí na Bíblia? Lá, desde Isaías, né? Desde lá do Antigo. Mas as pessoas não querem entender. Que nem quando o Messias fala, ó, convém que essa geração negará a mim. Eles estão negando. Eles estão negando o Messias. Não só por estar blasfemando o nome, mudando, mas eles estão seguindo ensinamentos de homens, e não os ensinamentos que ele deixou para nós. Nosso pai, né? De ajuntar riqueza no céu, de fazer o bem para o seu próximo, amar o seu inimigo. A qual a religião aí, o que eles fazem? Ué, se nós vem aqui e falar uma coisa que eles nunca ouviram, eles chamam nós de diabo, eles não vão amar nós. Não. O Messias diz bem claro, vocês devem amar os vossos inimigos. E não amar o que vos ama. Porque até os pagãos fazem isso, os ladrões, né? Mas ele não tem o amor do Pai na vida, ele não tem a revelação do Mestre. É difícil. Porque aí está o segredo. É você amar, né? E amar só quem você ama é fácil. Muito fácil. É amar os inimigos, esse que faz o mal. Amar de boca. Isso é. Quer ver fazer isso. Mas eu me alegro muito do Pai ter despertado, né? E eu tenho comentado várias pessoas aí. E eu creio assim, aqueles que são do Pai, né, vão se achegar. Tem muitos para se achegar. Porque o Messias, ele deu vários exemplos que, vamos supor, as ovelhas dele vai seguir ele. Ela conhece a voz do pastor. O único pastor, né? Então, por mais que elas estejam hoje ainda
presas num aprisco, elas vão sair na hora que ouvir o chamado, a voz do Messias, né? Não, nossa. Então aí sabemos, irmão, que já estamos nos últimos dias, né? Nos últimos tempos aqui desse mundo. E tudo que está acontecendo, né? Agora essa nova crise aqui no país, no nosso Brasil, que todo mundo só fala nessa crise, né? A televisão só fala em crise. Isso tudo já é uma artimanha deles, dos caídos, preparando o território já do anti-Messias, que já está à porta aí para reinar. Para ele pôr ordem, ele pegar e pôr tudo no lugar. Porque o povo vai adorar ele, achar que ele que veio e consertou, né? Porque o Messias dos judeus, né? O anti-Messias aí, ó. A profecia deles? Como é que é? Não, mas o Messias não veio, os judeus falam. Ele não veio ainda, porque quando ele vir, ele vai restaurar o templo. Isso, né? Ele vai restaurar o templo, ele vai pôr paz no mundo, mas esse Messias que vocês estão falando, ele fala que veio trazer a paz, não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Só que eles não entendem, eles entendem tudo na carne. Porque a circuncisão, o entendimento deles é na carne mesmo, não no espírito, espiritual. Verdade, fala tudo. Mas tá bom, o irmão Paulo, né? O que depender da gente de tentar mostrar, né, para as pessoas, pelo menos mostrar um ponto de vista a qual a religião não mostra isso para as pessoas, mostra sempre a mesma coisa, né? A gente está aqui, né, irmão Rafael, não, fazendo esse bate-papo, não porque a gente é melhor, porque a gente sabe mais do que ninguém, não, porque a nossa vontade é que o povo venha se despertar. Lembrando que a gente não está aqui ensinando nada, porque as pessoas vão aprender do próprio Espírito Pai, né? Ninguém que vai ensinar ninguém, não. A gente está aqui comentando, alertando. Quem estiver assistindo esse vídeo que não vai porque a gente fala, não, vai pesquisar, vai em busca, né? Porque é isso que o nosso Pai quer, que você se desperte. E vem comer o pão vivo, do Messias, que ele é o pão vivo. Né? Isso que a gente está fazendo aqui, repartindo ele, repartindo. Nós estamos ceando aqui, né? Verdadeira ceia. Né? O alimento espiritual. Comer dele, da palavra, se alimentar. Porque quando ele fala assim, ó, porque aquele a qual vos é dado terá grande medida. Porque vamos supor, quanto mais a pessoa reparte o pão do Messias, mais ela come também, mais ela aprende. E é assim, para cumprir o que o Messias diz nas parábolas, né? Porque como que a gente vai conhecer o nosso Pai? O Messias, ele veio e revelou a personalidade do nosso Pai. Então quando as pessoas têm muitas dúvidas de falar, peraí, vocês falam mal da Bíblia, vocês falam que segue isso, que segue aquilo, mas como que vocês falam mal da Bíblia usando a Bíblia? Ué, o Messias falou para quem? Para Nicodemos, quem vem a mim vê o Pai. Porque o que ele aprendeu do Pai. E o que ele aprendeu com o nosso Pai, ele ensinou os apóstolos e chegou nos nossos dias e nós aprendemos com eles. Né? Estamos tentando passar o que a gente aprendeu. Não passar um livro e falar assim, toma um livro aqui, vocês leem e vai pro céu, igual a Igreja Católica fez. Não, se você não conhecer o nosso Pai, você não vai entender o livro. Não vai entender. Por quê? Como você vai conhecer a árvore? Não é pelos frutos? Aí aqui provamos não, né? Falamos e mostramos mais uma vez a diferença desse Deus de Israel, o Deus da guerra, Deus matador, né? Assassino, para o nosso Messias, nosso Pai, que é um Deus de amor, um Deus que se preocupa com as pessoas, né? E que soube ensinar, né, os seus filhos, né? Porque os verdadeiros... Pensem bem, olhem a diferença. Porque aquelas pessoas que têm sede da verdade, a verdade do Messias, que foi dada para ele através do Pai, né? Elas vão encontrar. Então fica aí essa alerta aí para os irmãos aí, tá analisando, refletindo e aproveitem aí, retenham o que for bom para vocês, né? Isso. E fiquem todos aí na paz, meus irmãos, mais uma vez. Até a próxima, Rafael. Foi um prazer bater esse papo mais uma vez com você. E a todos que nos assistem também, até a próxima.